Os meninos e as meninas. Vamos ver como é que nós tratamos os nossos meninos e as nossas meninas em relação à sexualidade. O menino tem que ter pouca expressão afetiva. Se começar a ter muito, tem tendência à viadagem. Não começa a se expressar muito o que você está sentindo, senão vão achar que você não é bem menino. Elas podem expressar afetos de muitas formas. Os meninos, pouco contato físico. Começou a pegar muito, vai rolar alguma coisa que depois vão te entender errado. As meninas podem se beijar, podem se abraçar, podem dormir juntinho, está tudo bem. Os meninos, contato físico nos esportes. Aí ok, mas aí empurra, aperta, e quando abraça, e já empurra o outro longe, porque se abraçar um pouquinho mais, o outro fala, ê. Enquanto que as meninas, elas podem inclusive entrar nos esportes masculinos, mas os meninos não. Até muito pouco tempo, o menino que jogava vôlei, falava, vôlei é coisa de menina. Agora as meninas podem jogar futebol e nenhum problema, ninguém vai dizer para elas que elas são gays por causa disso. Os meninos, muito controle dos desejos, com pouca expressão afetiva, como eu disse lá em cima. As meninas expressam seus desejos e ficam muito mais abertas aos sentimentos nesse sentido. Os meninos não podem ser delicados. As meninas podem ser masculinas, podem fazer esportes masculinos e nem por isso elas são taxadas imediatamente como gays por causa disso. Sem brincadeiras femininas, com brincadeiras masculinas. Não podem rejeitar uma menina, porque se ele rejeitar a menina que está a fim de dar para ele é viado. Elas podem rejeitar os meninos quanto elas quiserem, e nem por isso elas são sapatões, porque não gostam de homem. Pânico com a homossexualidade, os meninos têm, e as meninas trocam carícias entre elas, sem necessariamente estar vinculado à homossexualidade. Olha lá, ó, uma propaganda do Dolce & Gabbana. Aí bota os caras tudo meio pelado, tudo meio gay, e incentiva isso de outro lado. Então você não sabe direito como é que se lida com uma imagem como essa e como os meninos lidam com imagens como essa. Olha aqui os meninos todos numa cama, depois de ter jogado bola, sei lá o quê. Vai começar a pegar, vai botar aquele pé no saco do outro, daqui a pouco o outro vai dizer que isso aí já é outra coisa, né? Olha lá, ó. Imagina isso, numa cena de jogo, o outro vendo se o outro botou direito o pinto no lugar certo, está vendo lá? Isso tudo a gente chama de viadagem. Olha a viadagem da turma aí. E olha o nosso querido pré-histórico, a clava dele. Nisso, gera nas famílias um pavor com a homossexualidade. E isso faz com que, principalmente ligado aos meninos, a família está o tempo todo investigando como anda a sexualidade do menino. Se ele está muito sensível ou não, se ele já está começando a catar as menininhas, se ele não está catando as menininhas, como é que ele está lidando com isso. E isso tolhe do menino a liberdade da expressão afetiva, porque ele tem que dar uma de machinho, ficar durinho lá e não falar muito do que ele está sentindo, porque senão a família vai começar a cercar ele e saber o que está acontecendo com a sua sexualidade. E aí, nisso, eles não podem expressar como eles se sentem e como eles estão. E isso cria uma exigência de uma orientação sexual exclusiva, que a família vai policiando o tempo inteiro, para saber se ele realmente vai se dirigir à heterossexualidade. O que faz a nossa avó olhar e falar, mas o que é isso? Olha a cara dela de espanto, dizendo, gente, não é possível que o mundo está ficando desse jeito. Isso cria a homofobia dentro dos lares. Então, a gente estava falando da sexualidade no social. A homofobia acontece dentro das casas, dentro das famílias, onde não se sabe como lidar com isso. E aí, no social, no familiar, e o bullying que vem atrás disso, e que isto gera a homossexualidade. Por que o menino sensível não pode ser simplesmente sensível? E por que isso vai exigir que ele tenha uma orientação homossexual? E a família, de alguma forma, conduz para isso. Começa a reprimir, começa a falar, ele começa a se sentir muito diferente, e já que eu sou tão diferente, então eu sou gay. E muitas vezes nem é isto. E a família não acolhe a sensibilidade do menino para que ele seja como ele queira ser.
E isso exige dele um posicionamento sexual. Isso gera homossexualidade e cria cenas como essa. Muito comuns. O diferente, o esquisito, o que não é igual, o que não sabe o que é, o que não sabe como lidar com isso, onde ele vai com isso. Que sensibilidade é essa? Porque eu sou diferente dos outros meninos, e como os outros meninos, como ele, também é vigiado, aí ele acha que só ele sente isso. Mas outros também sentem, só que nenhum deles pode expressar um para o outro o que sente. Então, nesse sentido, cada um deles vai se sentindo completamente sozinho na sua angústia sexual. E gera isso, ó. Isto. Assim lidamos com a sexualidade. E por outro lado, o desejo de que a gente possa caminhar para essa possibilidade de expressão, né? Você tem revistas hoje que trazem isso abertamente. Essa possibilidade. Olha lá a Madonna, no meio de um show. Ela pode. Ela pode, né? É a Madonna. Olha lá a Playboy. E trazem duas mulheres assim, o que excita profundamente os homens. Bota dois homens assim na capa. Já vira outra confusão. Olha lá os meninos, os fortinhos. Lembra desse filme? E isso aqui então? E aqueles dois soldados chineses? Aí está a ordem em progresso. E como é que a gente lida com essa ordem em progresso no nosso universo? Onde essa possibilidade também poderia existir. Ou de uma forma menos violenta, como tem sido, né? E esse é o desejo. Esse é o desejo de uma possibilidade de uma sociedade onde você possa ter isto ou aquilo, né? Ou que possam ter casamentos assim, a gente está cada vez mais caminhando para isso. Ou que possa ter uma família assim, e também essa é uma outra possibilidade. Ou que a gente possa ter essa possibilidade, que a gente não sabe direito que pé é aquele, né? Se é de mulher, de homem, que pés são esses que estão aí. Olha lá, essa diversidade toda, aqui, e com uma igreja que pudesse aceitar tudo isso, né? Qual será a sexualidade do Papa? E onde ele está em tudo isso? O desejo visual. Nós somos impactados pelo desejo visual, e o desejo visual cria o nosso narcisismo e tudo aquilo que falamos durante o dia hoje de vários jeitos, né? As mulheres, elas podem achar outras mulheres bonitas. Olha aqui, ó. E se você olhar bem para esse rosto, isso é um rosto feminino, mas que também pode ser masculino. Muitos travestis têm rosto assim. E como essa mistura, onde você não sabe mais direito o que é, mas é com certeza uma grande beleza, e com uma qualidade de excitação no rosto enorme. Os homens não podem achar outros homens bonitos. Olha lá. Agora, tira a barba, você viu como é? Tira a barba dele, passa um batonzinho nele, e ele vai virar o rosto daquela menina. Exatamente igual. O desejo visual cria essa condição aqui, ó. Às vezes as pessoas me perguntam, por que tantos gays tão bonitos? Por que tanto gay? Por que tanto homem gay bonito? Olha como é que isso acontece. Os homens olham e desejam. Homens, mulheres, pequenos animais e tudo mais, certo? O desejo visual está presente o tempo inteiro. Aí os homens olham os rapazes muito bonitos e começam a seduzir os rapazes muito bonitos, que começam a ser desejados por outros homens.
Nesse processo, esses rapazes assediados, e de uma forma tão direta pelos outros homens, se sentem envaidecidos por toda essa sedução e por virar objeto de desejo. Enquanto que com as mulheres, muitas vezes, eles vão ter que correr atrás, elas vão rejeitar, ele não sabe direito como é que é o jogo, enquanto que vem outro rapaz e fala, puta, que menininho bonitinho, tem uma bundinha boa, e vai lá e fica seduzindo o menino. Sentem-se envaidecidos, encantados por ser objetos do desejo do outro, e isto faz com que eles se sintam privilegiados e cobiçados, o que leva a isso, por exemplo. Olha lá o Robin, onde está com o seu querido Batman. Os travestis, eles trazem um desejo dúbio, porque é um fascínio pelo sexo anal, é um desejo de penetrar ou de ser penetrado. Muitos homens procuram os travestis para serem penetrados e não para penetrar. Ao mesmo tempo que diz o seguinte, eu transo com travesti, eu não sou gay, não. E aí tem um disfarce da homossexualidade nessa relação, né? E aqui olha os rostos que o mundo está produzindo na sexualidade. Esse é um travesti judeu. Falta um pouquinho de sex appeal nele, né? Olha lá. Olha esse menino em que mulher se transformou. Lembra dessa modelo? Olha como ela era menino. E olha os rostos que vão aparecendo. Esse é um protesto feminino contra a homossexualidade. Eu também tenho cu. Por que vocês querem eles? Aí também tem. É. E aí dá para a gente começar a questionar se a bissexualidade existe ou se ela é uma representação de um distúrbio neurótico ainda, né? Se a gente pensar, olha esse menino, como ele fica dividido entre essas duas excitações, né? Olha lá. Para que lado ele vai em tudo isso? Enquanto os dois contatos excitam da mesma forma. O Reich faz parte do meu respeito pelas pessoas, expor-me ao perigo de dizer-lhes a verdade. E esse foi o grande mote do Reich a vida inteira, e também a sua desgraça, vamos considerar assim. E aqui está a base de todo o pensamento reichiano, falando desse fluxo original e como ele se divide, e depois do bloqueio que acontece ali no final da história. Se a gente pegar esse mesmo esquema e trouxer dessa forma, vamos falar na orientação sexual primeiro. E aí pressupõe que existia um fluxo natural, que é aquela base que a gente viu lá do Reich, e que se dirigiu para alguma direção. Quando a gente fala em orientação, a gente está dizendo, algo estava indo naturalmente no seu fluxo, e teve que se orientar para um lado, para outro, teve que buscar uma orientação. No heterossexual, criando os machos e as fêmeas. Nos homossexuais, criando os viados e os sapatões. Nos bissexuais, criando a figura Gillette, que corta para todo lado. Certo? E aí, isso são desvios neuróticos desse fluxo vital da sexualidade que deveria continuar no seu tronco original. Desta maneira, ó. A sexualidade está aqui, ou ela se orienta para a heterossexualidade, ou para a homossexualidade, e aí cria lá um campo, com uma grande dúvida de para onde vai tudo isso, né? Isso traz a figura do Reich, que termina desta maneira,
com tanta angústia por tudo isso e por todo desejo de uma libertação da sexualidade, com o Sexpo em 1930, onde ele discutia abertamente em Berlim a sexualidade humana, a legalidade do aborto, o uso de preventivos, o sexo pelo prazer e não só para a reprodução, etc., etc., e que continua aprisionado de alguma forma até hoje. As nossas faculdades até hoje não ensinam abertamente Reich, por exemplo. A gente tem que fazer reuniões dessa natureza para falar de Reich, para trabalhar em cima de Reich. Ainda tem algo aí preso, porque a sexualidade está presa dessa maneira ainda. Ela não está liberta o suficiente para poder sair daí.